E aí, nação? A possível contratação de Lucas Paquetá, nação? A verdade é essa. Praticamente está certo a contratação dele. Você vai ver a análise completa desta possível contratação que vai se realizar, nação. É questão de tempo. Vai cair como uma luva no time do Flamengo. Lucas Paquetá joga muito, nação. Faça seu comentário. O que você está achando dessa possível contratação de Lucas Paquetá? Curta, Atenção, comente, Bruno compartilhe. Se Andrade você não é inscrito, vai inscreva-se no entrar canal. Um abraço, agora com nação. uma informação sobre um jogador que, aliás, o chat perguntou, e aqui você manda, você pergunta, a gente apura. Bruno Andrade apurou e vai trazer uma notícia quentinha de Lucas Paquetá. Parei. Que isso? Vou aqui trazer uma ordem cronológica. Segunda-feira passada, e se vocês se recordam bem, eu falei, olha, fui conversar aqui em Portugal com uma fonte muito boa, uma pessoa muito bem conhecida dos bastidores do futebol, e nessa conversa a pessoa me disse, Bruno, vai atrás que o Flamengo, se não ofereceu, vai oferecer 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. Maravilha, fui atrás, tentei mais pormenores, e quando eu faço a proposta, a pergunta, a apuração para pessoas do Flamengo, eu fui muito direto, fui muito enfático. O Flamengo ofereceu 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá? A resposta foi não. E eu praticamente deixei o assunto um pouco de lado. Mas aí vai aquele equívoco, né? Eu perguntei da proposta, mas não insisti se existia interesse, se eventualmente poderia ter uma proposta no futuro, ou no futuro próximo, ou no futuro mais distante. Conversando de ontem para hoje, e agora que o chat voltou a perguntar, eu falei, pera lá, eu vou insistir um pouco mais porque essa história pode estar um pouco desencontrada. O que eu tenho de novidades agora é o seguinte, Lucas Paquetá tem interesse em deixar o West Ham e a prioridade dele é o Flamengo. Começa por aí. Se sair do West Ham e o West Ham facilitar a sua saída, a preferência, a prioridade do Paquetá é o Flamengo. Não é permanecer na Europa, não é permanecer na Premier League, é voltar ao Flamengo. Dois pontos importantes aqui. O Flamengo tem no seu planejamento financeiro um orçamento muito bem firmado, organizado para reforços. Tanto é que separou 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, não tendo o Caio Jorge, que inclusive foi agora anunciado há minutos pelo Cruzeiro, informação nossa da renovação até 2030. O Flamengo tem ali 30, 35 milhões de euros para um atacante. Se não conseguir o Caio Jorge e não conseguiu, jogaria esse dinheiro para o meio do ano para contratar um jogador depois da temporada europeia / Copa do Mundo. E o mesmo serve para o Lucas Paquetá. Essa é a nova informação para além do interesse do Lucas Paquetá de querer voltar ao Flamengo. O Flamengo tem no seu orçamento para já, se for possível, e se não for possível para já, mas depois da Copa do Mundo, até porque a percepção inicial que o Paquetá até prefere esperar a Copa do Mundo para definir o futuro, porque até acredita que saindo agora teria um pouco mais de dificuldades, ou para adaptação ou readaptação, e poderia ter impacto na Copa do Mundo, mas o Flamengo tem no seu orçamento entre 30 e 40 milhões de euros para Lucas Paquetá. Se acontecer agora, lindo, maravilhoso, é o melhor dos cenários para o Flamengo. Se não houver a possibilidade para já, é um dinheiro muito bem guardado, muito bem trabalhado para o meio do ano, pós-Copa do Mundo. Então as informações são essas, novidades. Não há proposta em cima da mesa, isso foi, aliás, desmentido ou pelo menos negado por pessoas do Flamengo. O que assim é um planejamento, um orçamento para o Lucas Paquetá, ou agora ou em junho, e o Lucas Paquetá dá prioridade para o Flamengo. Pô, informação de última hora do Bruno Andrade. Nossa, quentíssima. Quentíssima. Fala a fonte é assim, né? É assim. É assim que funciona. A galera foi vibrando aqui no chat com essa informação. Muita gente falando, pô, Paquetá no Flamengo, mas calma. O Paquetá e o Bruno traz a informação em primeira mão aí, a prioridade dele, está até na nossa tarja aí, a prioridade dele é o Flamengo. Toda vez que o Paquetá volta ao Brasil de férias, com a família e tal, tá encontrando as pessoas do Flamengo, tá encontrando seus parceiros do clube. Ele é um cara assim que ele tem a raiz, ele foi para o futebol europeu, né? Ganhou o status de jogador de seleção brasileira, mas é um cara que nunca esqueceu as raízes do Flamengo. Então assim, é um cara que tem
como disse o Bruno, trouxe a informação, tem essa prioridade pelo Flamengo, é muito em função disso. O cara saiu do Flamengo, mas o Flamengo nunca saiu dele. Essa é a real. O cara é muito Mengão. Ele é muito Mengão, mas o Bruno, uma questão que até eu tenho curiosidade aqui, falaram no chat. O West Ham, na Premier League, tá quase sendo rebaixado. Campanha horrível, contratou o Pablo Felipe, brasileiro, que jogava muito bem em Portugal, contratou o Tati Castellanos, que era o sonho do Flamengo, tá quase sendo rebaixado na Premier. Isso não pesaria numa possível saída do Paquetá? Falar assim, pô, pode ser que a minha vaga na Copa seja minada por conta do desempenho da minha equipe. Será que não pesaria ou ele quer aguardar? Ele quer esperar esse movimento pensando na Copa do Mundo? Porque assim, ele tá com a vaga quase garantida agora que ele voltou a jogar bem. Diante do West não tá jogando bem, mas o Paquetá está jogando bem. Pesa alguma questão nesse sentido? Se preocupar, preocupa, mas o Paquetá é um daqueles praticamente indiscutíveis pro Ancelotti. Claro que o Ancelotti quer todo mundo jogando, tendo minutagem, sendo participativo, mas não é porque não vai jogar com tamanha regularidade que ele deixa de ser importante, porque o grupo está praticamente fechado. Sim, faz ali certo sentido, mas até a segunda página. O temor do Paquetá é muito mais pela saída, né? Não é nem tanto ficar. O receio dele talvez seja sair e não ter a mesma minutagem, a mesma adaptação, o mesmo rendimento em curto prazo, e aí sim poderia ter impacto na seleção. Então, depende do ponto de vista. Tem quem acredite que sair é melhor para jogar mais, tem quem acredite que ficar é melhor porque está ambientado mesmo jogando menos do que eventualmente em outro clube. Há uma preocupação por parte do Paquetá. Aliás, a gente trouxe isso, acho que há 1 ou 2 meses, sobre o Paquetá ter como preferência sair somente no verão, ou no caso em junho, até para não ter esse impacto aí direto ou indireto na seleção, mas a informação vai muito mais ao encontro da situação do desejo do Paquetá em relação ao Flamengo. A prioridade em relação ao Flamengo, e eu vou até dar o número um pouco mais exato, eu falei entre 30 e 40 milhões de euros, eu vou ser mais exato. O Flamengo tem ali cerca de 35 milhões de euros para o Paquetá. Nossa. Isso depois não tem impacto nos 30, 40 por um atacante, ou o dinheiro que vai gastar agora que é pequeno, mas é um dinheiro pelo Andrew, ou um eventual novo jogador. Mas para o Paquetá, porque o desejo do Flamengo também é repatriá-lo, ou agora em junho, mas se não for possível, ou porque o West Ham dificulta, ou porque o Paquetá prefere esperar, é um negócio que o Flamengo coloca para o meio do ano porque não há urgência. Há um desejo, mas não há urgência. Então os caminhos convergem para no futuro próximo, ou agora, ou em junho, um regresso, uma volta do Paquetá ao Flamengo. É que assim, o problema é que se aguardar até o meio do ano pelo Paquetá, aí ele disputa a Copa do Mundo pela seleção. Aí ele vai muito bem, o passe dele fica mais caro, né? Essa é a questão. O Manchester City, vale lembrar, ficou próximo de contratar o Paquetá e era acima de 70 milhões de euros, porque foi isso falado na época. Sim. Então corre risco do Flamengo o Paquetá valorizar na Copa do Mundo. Mas lembrando que o Paquetá tem contrato até junho de 2027 com o West Ham. Então assim, quando chegar a Copa, no meio deste ano, ele vai ter mais um ano de contrato que pode facilitar uma possível investida.